sempre fui muito incomodado com esse tempo. Me incomodava o fato das pessoas chamarem de avivamento qualquer movimento. De fato, se você estiver num movimento e cantores cantam bonito e aquela multidão, você vai realmente chamar aquilo de avivamento. A palavra avivamento tem sido falada. Eu já não sei se tem sido vivida, mas tem sido falada. Em primeiro lugar, eu acredito que um poderoso avivamento vai gerar um grande movimento. Avivamento vai gerar movimentos, mas nem todo movimento é de fato um avivamento. Nem toda multidão é de fato um avivamento. Nem todo movimento é de fato um avivamento. Então nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada e para a história e ali encontrar características de um poderoso avivamento. O que quero nessa noite é que todo mundo aqui saia sabendo discernir o que é um mover de Deus de fato, o que é uma atividade do Espírito Santo de fato, ou aquilo que muitos gostam de chamar despertamento espiritual. Para nós entendermos o que é um mover do Espírito Santo totalmente genuíno, nós precisamos usar duas coisas: a história e a Bíblia. E se nós encontrarmos um padrão comum na história e também na Bíblia, vamos saber o que é um grande, poderoso e potentoso avivamento. Uma coisa é verdade: nós precisamos urgentemente de um despertamento espiritual. E se eu puder lhe dizer o que é um avivamento, imagine você uma planta murchando, perdendo a cor do verde, ficando cinza, e murchando até morrer. O que você tem que fazer com essa flor? Você tem que pegar água e voltar a regar ela volta de uma forma ainda um pouco demorada a recuperar a sua coloração do verde. Avivamento é justamente isso. Avivamento é ressuscitar essa flor. É a ideia de Deus despertar os crentes que perderam o primeiro amor, perderam a sensação de vida, perderam a sensação de Cristo, perderam Jesus de vista. Então o Senhor precisa vir e avivar o seu povo. Eu estava pregando nesse domingo à noite, justamente uma mensagem de avivamento. Eu disse: eu estou preso nisso. E eu tenho perguntado ao Senhor: por que o Senhor tem me levado a insistir com o tema? Ele falou: porque ainda não chegou. Quando o avivamento tiver, talvez eu deixe você mudar. Joel pregou 78 anos a mesma mensagem. Abacuque pregou 92 anos a mesma mensagem. Então, João Batista, a Bíblia diz que ele pregava no deserto para que o povo se arrependesse, a mesma mensagem. E talvez você entende que isso se torna cansativo. Não vai se tornar cansativo, porque não se tornou cansativo o pecado. Então a mensagem de despertamento espiritual, do genuíno e verdadeiro avivamento, deve ser ensinada, deve ser pregada até que todos entendam. Porque a partir do momento que todos entenderem, vão buscar de uma forma bíblica o verdadeiro avivamento. Vamos ver aqui 4 características de um verdadeiro avivamento, de uma coisa bíblica. Primeira característica de um bíblico e genuíno avivamento, avivamento à maneira de Deus. Todo avivamento vem para gerar uma vida de retidão e santidade. Eu afirmo aos irmãos que todo avivamento trará um nível de temor sobrenatural e levará essas pessoas que estão ouvindo a palavra a uma busca por santidade. Quando o Espírito Santo nos visita, a primeira coisa que nós iremos querer é nos separarmos para Deus. Não há avivamento sem busca de santidade.
Aqui, esse ponto aqui, você já descarta pelo menos uns 60% dos eventos e movimentos na igreja. Já que avivamento vai gerar uma busca por santidade, uma separação a Deus, eu pergunto, quantos eventos que são feitos que a pessoa sai dali com vontade de se santificar para Deus? Olha o que diz o texto, segundo Crônicas 7:14, nós temos aqui 7 questões importantes para o avivamento, e são 7 exigências e 3 bênçãos de um avivamento. Quando nós lermos esse texto com detalhe, você vai perceber, e se o meu povo, pensa o seguinte, Deus não abre mão desse padrão. Pensa só, Deus não abre mão desse padrão, não tem nada de errado os movimentos, se não é carnal, não tem nenhum problema. Mas para ser um movimento chamado avivamento ou despertamento espiritual, ele deve ter essas características aqui. Deus não abre mão disso, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começa, se humilhar. Por que se humilhar está em primeiro lugar? Porque a coisa mais difícil que existe é uma pessoa se humilhar. Você nunca vai ver na Bíblia Deus dizendo que vai humilhar você. Eis uma coisa que Deus não vai fazer, te humilhar. Ele espera que você faça isso. Ele espera que você se humilhe. Notem o texto, não é eu vou humilhar as pessoas. O texto é se humilhem. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. São 4 exigências para vivermos um verdadeiro avivamento. Observem bem, senhoras e senhores. Se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face. Deus não vai abrir mão disso. Esse é um texto conhecido por todos, mas você deve se perguntar se esses termos estão acontecendo no seio da igreja. Aí nós temos as 3 bênçãos depois das exigências. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aqui o avivamento. Depois o Senhor vê você praticar as exigências que Ele impõe para vivermos um verdadeiro avivamento. Depois dele ver que você praticou isso, que é se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, depois disso, aí Ele promete ouvir dos céus, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Então vai por mim. Você pode juntar a multidão que você quiser. Você pode pôr 20.000 pessoas num lugar, 10.000 pessoas num lugar. Você pode pôr 100.000 pessoas num lugar. Essas exigências aqui de Deus, Ele não abre mão. Tem que ter um momento de humilhação, tem que ter um momento de santificação. Então, em primeiro lugar, todo avivamento vem para gerar uma vida de retidão e santidade a Deus. Todo avivamento na Bíblia se via o povo voltando ao Senhor com inteireza de coração, e a isso a Bíblia chama de santidade. O povo abandonando os seus ídolos e abandonando os seus pecados. De acordo com Joel 2:12, é o Senhor exigindo que o povo se volte para Ele da maneira dEle. Não da nossa maneira, mas da maneira dEle. Segundo lugar, todo avivamento vai gerar um mover de arrependimento. Quantos aqui conhecem a doutrina do arrependimento? Observem algo muito importante. Arrependimento é a primeira pregação do Novo Testamento. Vem antes de amor, misericórdia, graça, perdão, antes de qualquer outra pregação. Ali está a mensagem de arrependimento. Em Marcos capítulo 1, no versículo 4, está escrito: assim chegou João, batizando no deserto e pregando o batismo de
arrependimento para perdão de pecados. Observa a ordem. Arrependimento para perdão de pecados. Não é pregando para o povo pedir perdão de pecados para receber perdão de pecados. A ordem é essa: pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Você não é perdoado quando você pede perdão. Você é perdoado quando você se arrepende. E o arrependimento, ele promove o quê? O abandono verdadeiro do pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa que encontra misericórdia. O simples fato de pedir perdão por pecado não quer dizer nada. Vamos lembrar de Saul. Saul, ele reconheceu o seu pecado, ele disse: pequei. Então você pode olhar para Saul e dizer: então Saul se arrependeu porque ele foi ao profeta Samuel e disse: pequei. Então olha, há na Bíblia 7 vezes a palavra eu pequei. Das 7 vezes a palavra eu pequei, só 2 foram aceitas. Você tem, por exemplo, Saul, que chega em Samuel e diz: eu pequei. Confessou o seu pecado. Mas 1 minuto depois ele olhou para Samuel e disse: saia comigo perante o povo, para o povo pensar que Deus está comigo. Olha que coisa diabólica. Então veja, apesar dele dizer eu pequei, ele não se arrependeu. Ele estava querendo aliviar a culpa. Você tem também Acã, que disse eu pequei, mas escondeu a capa babilônica, os utensílios na sua tenda. E depois foi morto apedrejado. Dizer que eu pequei, reconhecer, dizer não, eu pequei mesmo, etc. Não quer dizer muita coisa. Se não vem de um coração arrependido, que está disposto a abandonar o erro, Deus não vai aceitar. Agora, presta atenção. Você sabia que toda vez que você pede perdão pelos seus pecados, que você não tem intenção de deixá-lo, ao invés de você ser perdoado, você aumenta juízo e ira de Deus sobre a sua vida? Vamos ver isso em Romanos no capítulo 2, nos versos 4 e 5. Observa comigo esse texto para você ter uma clareza total do que é arrependimento. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da sua bondade, tolerância, paciência. Olha que coisa, começa ali, ó. Deus está sendo bondoso, tolerante, paciente, e a pessoa está abusando da bondade, da tolerância e da paciência de Deus. Ele diz assim, ó, tolerância e paciência, não percebendo. O texto aqui está lidando com uma pessoa que Deus está sendo bondoso, paciente e tolerante. Ele diz, você não está percebendo que é a própria misericórdia de Deus que leva a pessoa ao arrependimento. O fato de alguém se arrepender é graça de Deus. Porque quando Deus desiste uma pessoa, Deus endurece o coração dela para que ela não se arrependa. Vamos lembrar de Faraó. Toda vez que ele queria se arrepender para libertar o povo, Deus endurecia o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus não queria apenas tirar o povo do Egito. Ele queria vingança pelos 400 anos de escravidão. Ele queria destruir o Egito por tanta crueldade que fizeram com os escravos. Então toda vez que Faraó queria arrepender, a Bíblia diz que Deus endurecia o coração dele. Arrependimento, gente, é uma graça de Deus a nós. Quem ainda consegue se arrepender, saiba que Deus está sobre você. Deus está com você. A mensagem de arrependimento pode ser dura, mas é graça. É graça. Você precisa entender algumas coisas quando a gente fala sobre arrependimento. Olha o resto do texto, verso 5, por favor. Entretanto, por causa da sua teimosia do seu coração, insensível, que não se arrepende, leia o resto, acumula ira sobre ti no dia do juízo, quando se revelará plenamente o justo juízo no julgamento. Olha que interessante o texto. Por causa da sua teimosia, está ali o texto. Coração insensível. Não teve paciência. Você não se arrepende. Por não se arrepender, você está acumulando ira de Deus sobre sua cabeça.
Funciona assim. Imagina que uma pessoa vem a você e te pede perdão pelo mal que ela te fez. Você fala, está perdoado. Mas amanhã ela vem e faz a mesma coisa e te pede perdão. Você fala, está perdoado. Mas depois ela vem e faz a mesma coisa e pede perdão. Você fala, está perdoado. Aí você fala, quantas vezes eu tenho que perdoar esse sem vergonha? Ela está arrependida? Claro que não. Claro que não. O arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. O seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. Gente, você precisa entender uma coisa. Eu quero te mostrar na Bíblia que o que é arrependimento. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 10, você vai entender agora o que é arrependimento e por que avivamento e arrependimento são entrelaçados aqui, ó. Porque que nenhum movimento poderoso de Deus na história, seja despertamento espiritual, se tem nome de avivamento, ele não existiu sem arrependimento. Olha o que diz o texto. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Deixe-me te explicar o que significa esse texto. A tristeza do mundo dita ali é o remorso. O remorso mata as pessoas. Veja, você pode passar 40 anos com o pecado escondido. O remorso não deixa você esquecer. Então, como você se livra disso? Através do arrependimento. Olha, o arrependimento é tão poderoso, gente, que ele te cura, livra você da culpa mental. Te explico. Olha só, a Bíblia fala que quando uma pessoa peca, tem duas questões importantes aqui que eu quero falar para você. Você chama ela em secreto, no caso o pastor, se o pastor ficou sabendo, corrige ela no secreto. Se ela não aceitar a correção, você chama duas testemunhas. Aí você já corrige ela com duas testemunhas. Se ela aceitou com essas duas testemunhas, ninguém precisa saber mais. Se ela não aceitou, você chama ela diante de toda a assembleia. Isso é em terceira opção. Diante de toda a assembleia, de todo mundo, você corrige ela. Acha aquele texto para mim, pastor Fernando, que eu te passei? Dá ali para o Tiago lá para mim, por favor. Se a pessoa aceitou a disciplina particular ali, caso resolvido. Se é um membro comum na igreja. Quando é um líder, aí o caldo é grosso. Isso não está na velha aliança. Isso é. Por que a Bíblia manda fazer isso? Quando é o líder, olha o que Paulo fala. Se um presbítero, que é o mesmo pastor, um líder ou um irmão da igreja cair em pecado, ela já pula as outras opções. Chame ele diante de todo mundo e o repreenda para que os demais temam. Por que Deus faz isso? Primeiro ponto, blindar a igreja porque é um escândalo, não é verdade? Olha lá, vamos ler lá. Não aceite a acusação como presbítero, se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Alguém vem falar mal de um pastor, a Bíblia diz que tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Continua. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreenda-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. Pense o seguinte com o pastor, é pesado ou não é, gente? Agora pergunto, as igrejas fazem isso. Agora pensa o seguinte, a gente descobre aqui que o irmão líder pecou e a gente mete para debaixo do tapete. E depois você descobre, e você sabe que o pastor sabe, essa igreja não tem mais moral. Ela perde toda a moral diante do povo. Começa pelo pastor. Se tem uma coisa que não se pode fazer é varrer pecado para debaixo do tapete. Agora, mas pastor, vai envergonhar a pessoa. Veja, pecado é uma fera grave. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O que eu estou dizendo com isso? Quanto mais pecar, mais vai pecar. O pecado cresce com a prática. A única maneira de vencer pecado é deixando de pecar, parando. Ele vai crescendo com a prática. O pecado é cruel. Ele te leva mais longe do que você jamais quis ir.
Ele te mantém lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. E ele custa mais caro do que você jamais imaginou pagar. Ele é mentiroso. Ele promete vida e paga com morte. No pecado, o prazer é seu, mas a alegria sempre será do diabo. Não foi o diabo que expôs Davi, foi Deus. A Bíblia diz que tudo que você faz no oculto, Deus grita no telhado. Porque para o diabo vale a pena ficar em secreto o pecado das pessoas, mas para Deus não vale a pena. Quando nós disciplinamos um líder que peca, a nossa esperança é que haja arrependimento, que ele seja recuperado e depois volte a pregar ou trabalhar para Deus. Mas quando tem líder nosso que peca, primeira coisa que a gente faz, eu no caso faço, olha, saiba que o que você fez não é como um membro comum fazer. A Bíblia diz que o membro você lida de um jeito, o líder de outro. Então você sabe que você vai diante da igreja, você vai pedir perdão. Mas por quê? Porque logo vem a fofoca, meu filho. Quando você chega, gente, eu errei, gente, eu pequei, você acaba com qualquer fofoca. A Bíblia é perfeita. E as pessoas têm que entender que não se pode brincar com o pecado. Ele vai te humilhar, ele vai destruir seu casamento, ele vai destruir sua vida, você vai ser humilhado. Antes de entrar no pecado, você tem que entender que o pecado vai destruir você. Você ficará envergonhado perante a sociedade, perante seus amigos, diante da esposa, diante dos filhos, diante de todo mundo. O pecado moral é uma desgraça. Sabe o que mais me entristece nos dias de hoje? É que o pecado entrou na igreja, na esfera da igreja, assim, de uma maneira avassaladora. Eu estava comentando com os pastores nesse final de semana, eu estou assustado com as notícias que chegam nos meus ouvidos. Isso porque eu tenho 25 anos de ministério, gente. É pecado moral. É gente que compra e não paga, que é pecado também. Por isso que nós precisamos urgentemente de um avivamento quando vem o Espírito Santo. E você, a Bíblia diz, ele vem e convence você do pecado, da justiça e juízo. Então as pessoas ficam com a mente mortizada. Fica igual minha mão está aqui por causa do frio. Não sente os dedos. Está ali, ó. Sabe de uma coisa? Imagina o seguinte. Vou eu, pastora Elisandra, pastor Fernando e pastora Sil, vamos almoçar no Madalosso. Pastor Fernando que paga. E a gente está ali almoçando, de repente, as duas vão no banheiro. E você sabe, mulher vai junto no banheiro, miga. Vamos no banheiro. Imagina, eu, o pastor Fernando, vamos no banheiro. E fica eu e ali, o pastor Fernando e a pastora Silva. E mulher vai no banheiro, elas param na frente do espelho e ficam horas lá. Cadê as mulheres, gente? Estão lá no banheiro, só para conversar. Mulheres. Daqui um pouco a minha esposa volta do banheiro, eu estou junto com o pastor Fernando e o meu nariz está escorrendo por causa do frio. E ela olha para mim e começa a fazer aquelas caras assim. O que é? O que é? Só que ela pensa que ninguém está vendo as caretas. Porque a mulher pensa, todo mundo vê. Mas ela pensa que ninguém está vendo. Ela faz assim. Ela me dá um lenço para eu limpar. Está escorrendo. O que está me faltando? Espelho. Qual é a meleca que está na sua vida que todo mundo vê e você não percebe? Todo mundo está vendo que não vai dar certo. Todo mundo está vendo que você está enveredando por um caminho que vai destruir você. Quando chegar lá na frente, você vai dizer assim, tem saudade dos meus filhos, tem saudade da minha ex-mulher, saudade do meu ex-mulher. Qual é a meleca na sua vida? Todo mundo está vendo e você não percebe. E as pessoas fazem as coisas escondidas, depois, a hora que explode,
Elas vêm desesperadas. Uma vez, um pastor de uma de nossas igrejas aí no interior do Brasil estava traindo a esposa. E a esposa dele me ligou. Isso era 1h da manhã. Pastor, eu preciso te contar que fulano está com amante. Não foi ele que me ligou. Eu falei, você está de brinques. É brincadeira? Não. Eu peguei, tenho aqui, tirei foto e etc. E foi mandando para mim no meu celular. E eu e minha esposa ali deitados na cama, falei assim, cadê ele? Ele não está aqui, está com a amante. No outro dia eu fui falar com ele, ele disse assim, falei, você precisa confessar tudo para sua esposa. Ele falou, se eu confessar, meu casamento acaba. Eu falei, já acabou. Você pensa que ela não sabe, mas seu casamento já acabou. Mas se eu fizer isso, eu vou acabar com o meu ministério. Eu falei, meu filho, eu não dormi com mulher de ninguém. O senhor vai acabar comigo. Se o senhor me expor desse jeito, eu falei assim, você devia ter pensado nisso antes de se enveredar no pecado. Igreja não é brincadeira. Igreja não é um parquinho. Isso aqui é coisa séria. Nós estamos lidando com a alma das pessoas. Você precisa entender isso. Por que o avivamento precisa vir, gente? O avivamento não precisa vir só para a gente pular, não. Isso é tudo muito bom. Ele precisa vir justamente para purificar a igreja. Para sarar essa igreja que está cheia de falsos profetas de um lado, adúlteros do outro lado, mentirosos do outro lado, gente que... Todos nós temos pecados. O problema é que tem gente que não quer se arrepender. Há 4 anos eu tenho pregado sobre avivamento e alguns interpretam errados. Vem aqui na igreja para você fazer um movimento. Eu falei, cá? Entendeu nada? O que nós precisamos é de um batismo de fogo para purificar a igreja, preparar ela para o noivo. Deixar as suas vestes brancas. Jesus não vai voltar para uma viúva. Ele vai voltar para uma virgem. Para uma igreja que está pura, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E Ele está esperando essa santificação da sua igreja. Ele está aguardando que a igreja dele busque o fogo do alto. E diz assim, porque ele será como lavandeiro, ou seja, vai lavar as vestes da igreja, como fogo do ourives para purificá-la. Isso é avivamento, purificar a igreja, lavar as vestes dela, tirar aquele ranço de mundo. E de repente ela está tão cheia de Deus, que as coisas do mundo vão saindo da vida dela. É isso que é avivamento. É muito bom estar num culto e ter uns arrepios. Eu amo isso. Eu amo ver as pessoas chorando, sendo cheias, caindo. Mas eu quero ver a mudança. Eu quero olhar para a esposa e para o marido e ela dizer assim, ó, meu marido mudou. Eu recebo testemunhos aqui, ó, uma menina casada mandando mensagem, meu marido era viciado, eu cansei de pegar ele no computador de madrugada no pornografia, agora ele só está orando de madrugada, o Espírito Santo veio sobre ele venceu a pornografia. Isso é avivamento. Mas pastor, a mensagem de arrependimento, ela ofende as pessoas, de fato. Mas as pessoas passam a vida ofendendo a Deus com seus pecados. Deixa que se ofenda por um pouco. Elas passam a vida ofendendo a Deus com seus pecados e não querem ser ofendidas pela verdade. Em 1735 nós temos
chega ao nosso conhecimento do grande despertamento norte-americano. 1735, os Estados Unidos foi varrido pela presença de Deus, como eles chamaram de o grande despertamento. E a grande característica na América, naquela altura, é que o povo gritava, berrava de arrependimento. O idealizador desse avivamento foi Jonathan Edwards, o grande teólogo do século XVIII. Um notável evangelista, cheio do Espírito Santo. Eles chamaram esse avivamento de o grande despertamento. E por quê? Como em todos os avivamentos, esse nasceu em meio à fome e à guerra. Os Estados Unidos estavam enfrentando uma fome terrível. E a guerra, você sabe, lutando pela independência. Lá na Europa você tinha um avivamento também com Wesley e George Whitefield, e nos Estados Unidos você tinha um avivamento com Edwards e David Brenner. As características desse avivamento ele nasce da guerra, do desespero das pessoas, e Jonathan Edwards se levanta para pregar. Existe uma coisa muito sobrenatural nesse avivamento do grande despertamento em 1735. Porque a grande característica desse avivamento foi a famosa pregação de arrependimento de Jonathan Edwards por título Pecadores nas mãos de um Deus irado. O cara ganhou o país todo com essa mensagem. Mas olha o título da mensagem. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Gente, nós perdemos a ideia, eu li para você alguns textos aqui, de que Deus também julga, que Deus também disciplina, que Deus também se ira. O mesmo Deus que é amor é também fogo consumidor. Do tanto que ele é amor, ele também é fogo consumidor. Nós perdemos a ideia da disciplina de Deus, dos juízos de Deus. E o avivamento ele vem corrigir essa rota, trazer um conceito bíblico e verdadeiro e chamar o povo, voltem-se para mim, diz o Senhor. Arrependa-se, quem é adúltero, deixe o adultério. Quem é viciado em pornografia, deixe a pornografia. Quem está em pecado, arrependa-se, procura a sua esposa, peça perdão, olha para os seus filhos, os testemunhos que você está dando para os seus filhos. Não pense você, mas ninguém sabe do que eu estou fazendo. Gente do céu, quem não deveria saber de fato é o único que sabe. Você não tem noção. Então quando a pessoa vem para mim e diz, só Deus pode me julgar, e você não tem medo disso não? Só o fato de você dizer, só Deus pode me julgar, já me treme as pernas. Ele, que tudo vê, só o fato de dizer, só Deus pode me julgar, já me deixa com medo. Temor. Você sabe o que é temor? Eu vi um pastor muito simples esses dias. Temor é ver Deus te vendo. Vou dizer de novo. Temor não é saber que Deus vê. Veja. Existe uma diferença do meu filho, pastor Jean, usar a Isabela que já é criança, né? Já chegou a hora de parar de usar o Jean como exemplo. Imagina a minha filha, sabe que o papai vê. Ela age de um jeito, ela sabe que não pode. Mas imagina ela ver eu vendo ela, ela age de outro jeito. Sabe o que é temor? Não é saber que Deus vê. É ver Deus ver. Imagina você que Deus está vendo. Percebeu? É sério ou não é? Isso é temor. Então, esse avivamento nos Estados Unidos em 1735, dentro da famosa pregação, é a pregação mais famosa de todos os tempos, por título, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi a partir desse sermão que os Estados Unidos pegou fogo. Os relatos que nós temos é que as pessoas, olha só, caíam no chão aos gritos, se arrependendo de seus pecados. Há relatos que muitos olhavam para o chão, lá na América, olhando para o chão, imaginando que a terra fosse abrir diante deles e eles cairiam no inferno.
Os gritos eram terríveis. Edwards começava a pregar, e é interessante que Edwards era gago, muito gago. Então ele tinha que pregar lendo. Então ele segurava a lamparina de um lado e o texto do outro lado. Ele escreveu o sermão Pecadores na mão de um Deus irado inteiro, e ele leu assim, tapou o rosto dele por causa da gagueira. Ele leu o sermão. Todo mundo caía no chão aos prantos, aos gritos. Pensava que a terra ia abrir. Gente gritava, para de pregar, pelo amor de Deus. Há relatos que teve gente que beirou a infarto. Tamanho era a agonia de arrependimento naquelas palavras de Jonathan Edwards. O mundo inteiro até hoje fala desse sermão de Jonathan Edwards. Só que veja, os Estados Unidos pegou fogo. A história conta que os Estados Unidos não foi mais o mesmo desde a pregação de Jonathan Edwards. Aí vem Finney depois com a mesma mensagem de arrependimento. Aí vem uma sequência de muitos avivalistas na sequência. Que Edwards queria? Ele queria ganhar os índios canibais. Seu genro ganhou. O grande mover que nós temos aqui é o seguinte. Edwards orou e jejuou por semanas antes de pregar o sermão de arrependimento. Trancou no quarto e não saiu de lá até ele ter a total convicção de que o sermão estava ungido. Em um dia após o tão famoso sermão, um dia depois que ele pregou isso em Massachusetts, as pessoas iam para as praças queimar seus livros de feitiçaria ou romances pornográficos. Também quebravam suas garrafas de bebida alcoólicas e desfaziam de seus charutos ou qualquer outro tipo de fumo. Tudo que não vinha de Deus, eles faziam em toda a América fogueiras gigantes e tacavam fogo. Que mover sobrenatural do Espírito Santo, gente. Imagina nós aqui pregando, em um dado momento o Espírito Santo decide que derrama sobre nós algo poderoso, seja você online ou você aqui, e o povo no Brasil decide queimar a revista, nem tem mais revista pornográfica, né? Mas queimar seus pecados, queimar ídolos, queimar coisa arada, queimar cigarro, bebida alcoólica, livro de feitiçaria, um monte de coisa arada que nós Deus destruir, desfazer dos seus ídolos internos. É isso que eu espero para essa nação, gente. Essa nação nossa tão depravada, se não é um avivamento, nós estamos cheios de igreja, então precisa do quê? Um avivamento. Porque movimento nós temos de sobra. Eu prego no Brasil inteiro para 10, 20, 15 mil pessoas, sempre uma multidão, multidão, multidão. Nós sabemos reunir pessoas. Agora eu quero que o Senhor desça e que depois de uma mensagem de avivamento, o povo realmente mude. Nós somos considerados em todo mundo a nação mais depravada do mundo, a começar pelo carnaval. Nossas mulheres são julgadas fora do Brasil por causa da prostituição. Se você viaja aí, é brasileira, eles já pensam que é prostituta. Se é homem, já pensa que é traficante. Meu Deus, já me pararam em imigração demais. Jogar roupa, jogar tudo no chão. Lá na Argentina agora, jogaram os livros tudo no chão. Vem do Brasil? É droga. Eu quero que o Brasil experimente um despertar espiritual. Veja, como aconteceu aqui nos Estados Unidos, um mover de arrependimento sobrenatural que queimou aquela nação, porque Edwards estava cheio do poder de Deus, quem o ouvia também foi cheio do poder de Deus, e foi um batismo de arrependimento sobrenatural. Foi verdadeiramente um mover de arrependimento, o que caracterizou o avivamento de Jonathan Edwards. Queria ficar aqui, mas eu tenho mais outros 2 pontos. Tão bom falar disso. Eu sei que alguns não gostam, eu gosto. Um dos livros mais vendidos que eu tenho é Arrependimento Profundo e Eficaz.
Foi você que traduziu, né, Nath? Arrependimento. Foi. Isso. Todo avivamento vai gerar. Vamos lá. Eu estou falando para você que tem avivamento, cada um com suas características. Por exemplo, o avivamento de Wesley tinha característica na santidade, na piedade. E ele pregou sobre isso na Inglaterra. Então as pessoas sentiram o desejo de se separar para Deus. O avivamento de Edwards foi um avivamento que trouxe arrependimento. As pessoas se arrependiam pelas coisas ocultas. Trouxe sobre os Estados Unidos um batismo de abandono de pecado. Agora, todo avivamento também vai gerar um movimento de oração. Existe algo interessante na oração que eu gostaria de falar com você aqui. Dentro desse contexto das 4 características de um genuíno bíblico avivamento. E também nós temos a história que nos respalda e temos a Bíblia que nos respalda. Se na Bíblia nós temos isso, e a história dos avivamentos temos isso, eu acredito que uma dessas 4 questões, ou as 4 juntas, vai vir sobre o Brasil. Quem ama a sua nação? Você deve sentir esse fato, você deve pedir por isso. Sabe por quê, meus irmãos? Se não vier um avivamento em nossa nação, a geração inteirinha se perde. Toda geração precisa ter uma visitação de Deus. E aí, tá nossos filhos, netos, sobrinhos. A tendência é que num lugar onde o pecado está proliferando, ou a heresia, ou a apostasia, a tendência é piorar, nunca melhorar. A menos que Deus visite o povo. Quem quer que Deus visite? Aleluia. Eu tenho dito a vocês aqui, alguns que vêm na quarta-feira, vai chegar a hora que nós estamos insistindo tanto com Deus. O pastor David Young Cho orava por avivamento. Orava por avivamento, orava e pregava sobre oração, pregava sobre avivamento por 23 anos. Até que um presbítero pediu uma reunião, fez uma reunião e falaram para ele: pastor, o senhor precisa parar de pregar só isso. A igreja necessita de outras questões. O pastor Cho, Coreia do Sul, falou: vamos fazer o seguinte, vamos pôr em votação. Se vocês votarem que eu tenho que parar de pregar sobre avivamento, oração e etc., eu paro. Fizeram a votação. O presbítero foi vencido. E falaram: continue a pregar. 1 ano e meio depois, uma menina ressuscitou. A igreja saiu de 500 pessoas para 1 milhão de membros, a maior igreja do mundo. Na África do Sul, eles oraram e buscaram o Senhor por 26 anos. Uma hora ele vai descer. Não que ele não esteja presente, é que avivamento é diferente. Os recursos de Deus são aumentados quando nós estamos diante de um despertamento espiritual. Uma hora ele vai descer. Uma hora nós vamos ver o fogo cair. E aí ele vai gerar em nós tudo isso que eu estou falando. Mas existe uma coisa sobre oração que eu gostaria de falar. Avivamento, olha que interessante. Avivamento nasce da oração e produz ainda mais oração. Vou dizer de novo. Avivamento nasce da oração e produz ainda mais oração. Vira um buraco sem fundo. Para ter avivamento, tem que ter gente orando e clamando. Insistente, a Bíblia diz que o povo insistia no Pentecoste. Eles oravam insistentemente. Você vai ver que tinha uma multidão, depois 500 pessoas, depois ficou 120 pessoas orando. E foi no meio dessas 120 que o fogo desceu, o batismo de fogo, o Espírito Santo desceu. Preste comigo muita atenção no que eu estou falando. Se o Senhor disse que sua casa seria chamada casa de oração,
Que lugar mais importante para Deus teríamos do que o lugar da oração? Se a casa dele é casa de oração, que coisa mais importante para Deus existe do que a oração? Na batalha espiritual de todas as armas, a oração é o que mais fere o diabo. Por que avivamento vem da oração? Porque em oração você cala o inimigo do avivamento. A oração é a arma produtora de avivamento. Agora lá no Rio de Janeiro, terminou o culto, os jovens chegaram em mim e perguntaram: pastor, nos fala o segredo. Eu falei: não tem segredo. Vocês têm que orar. Não, a gente já ora. Eu falei assim: então vocês têm que orar mais. Se você ainda não recebeu, é porque a sua oração não foi o suficiente. Vale ressaltar o William Seymour. Ele orava 5 horas por dia. Porque é o seguinte, gente. Não quero colocar nas suas costas um peso para orar 10 horas, 5 horas, etc. Se orar 1 hora por dia, Deus vai amar isso. Mas se você quiser algo sobrenatural, você tem que fazer coisas além de 1 hora por dia. William Seymour orava 5 horas pedindo avivamento. O Senhor veio nele e disse: 5 horas é pouco, aumenta. Para o que você quer ganhar o mundo orando pouco. Sabe, a oração, 1 hora, tá, aquele dia meio custoso ali, 30 minutos, ela tem um efeito poderoso. A Bíblia fala que o Senhor espera que você ore assim. Mas tem gente que quer alcançar algo sem medida. Ele quer viver o mundo do sobrenatural, ele quer levantar o paralítico, ele quer curar o cego, ele quer avivamento, não sei o quê. Então tem que aumentar. Foi o que eu falei para os jovens. O que é que vocês querem? Não, a gente quer ser o Wesley da vez. A gente quer ser o etc. Eu olhei para eles: vocês querem ser quem? O Wesley. Então, o que é que a gente tem que fazer? Eu falei assim: vocês têm que orar igual a ele. Quando eu estive na salinha de John Wesley, como a minha filha fala, Dom Wesley, eu dobrei o joelho lá. Falei: Senhor, dê a mim o que o Senhor deu a John Wesley. Ele disse: dá a mim o que o Wesley me dava. Você pode alcançar muita coisa. Agora você vai pedir uma coisa para Deus que foi conquistado com o preço daquele irmão que pagou. Você quer aquilo sem pagar o preço que ele pagou? Não vai, querido. Entendeu o que eu estou falando ou não? Não vai. Não será tremendo você olhar para mim, vocês aqui? Talvez você não sabe que Deus quer construir uma história com você. Olha, pense bem. É impossível eu conceber o futuro de vocês. Mas Deus sabe. O que eu estou fazendo aqui é chamando vocês para fazermos história. A pior coisa no mundo é passar pela vida sem ser percebido. Eu costumo dizer que eu não vim para deixar um risco. Eu vim para deixar uma marca. A minha avó dizia: tem dois tipos de pessoas no mundo, Hernani. Uns que contam a história, outros que fazem a história. Decida qual você quer ser. Eu falei assim: eu vim para deixar uma marca. Eu não vim para deixar uma marca, eu sou rico, eu sou coach, nada. Eu amo que me chamem de evangelista. Eu quero lá na frente ser lembrado como o pastor que pregava sobre oração. Como hoje a gente lembra de Embaldes, hoje a gente lembra de Wesley e outros. Não sei daqui quantos anos, eu sei o que eu estou fazendo. Como eu preguei domingo passado. Gente, olhem para mim e vejam a gana que eu estou falando de avivamento. Será que você consegue perceber que o meu coração queima quando eu vou falar sobre isso? Que eu me exalto quando eu vou falar sobre isso? É porque você está percebendo que essa é a minha vida. Esse é o meu chamado. Eu fui chamado para isso. Aonde eu vou para falar disso. Aonde eu vou, eles me convidam para falar disso. Por quê? Porque um dia
eu decidi, dobrei o meu joelho e decidi que eu iria orar uma sequência gigante, enorme às madrugadas. E a partir daí, por onde eu iria, os sinais começaram a seguir os que creram. Então, quando os jovens vêm falar para mim, qual é o segredo? Não é segredo. Eu disse, a experiência de um pode ser a experiência de todos, é só ter a fome. Só ter a fome. A verdade, olha para mim, Deus não quer fazer pouca coisa com você. Eu vou dizer de novo, alguns entenderam, vou dizer de novo. Deus não quer fazer pouca coisa com você. Essa sociedade, você e Deus, não pode, porque no meio dessa sociedade tem um que é poderoso, o outro não é. Então, por que eu estou sendo sócio de um Deus tão poderoso e eu vou acreditar que Ele quer fazer pouca coisa? Deus não quer fazer pouca coisa com você. Olha para mim, Deus quer usar você. Sabe por quê? Porque Ele tem poucas pessoas para usar em nossos dias. E o motivo, as pessoas não se preparam, santificai-vos, porque o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. As pessoas não se preparam para que o Senhor tome elas e as use. Então vou repetir, Deus não quer, olha, presta atenção, Deus não quer fazer pouca coisa com você. Ele quer fazer coisas grandes através de você, coisas poderosas através de você. Ele quer usar você de uma maneira sobrenatural, Ele quer usar você de uma forma surpreendente. Eu quero que você entenda isso e receba isso no seu espírito e saia daqui dizendo, quer saber? Eu vou deixar Deus me usar e Ele não quer fazer pouca coisa comigo. Então eu vou pagar o preço, se dedique um pouco mais. Aleluia, aleluia. O grande segredo, o maior de todos os avivamentos, é o mover de oração antes e a continuidade de oração depois. Porque se você para de orar, cessa o avivamento. Então, vai vir um avivamento de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Porque aí que está a diferença. Por que um avivamento dura 20 e tantos anos, 50, outros 5 anos, outro 3? Por quê? É aí que está, gente. A diferença está na intensidade. O que vai determinar se o avivamento é grande é o tempo que você insistiu em permanecer no lugar da oração. Deixa eu te contar uma história. Um garoto de 10 anos me chamou agora, estávamos pregando em Campinas, pediu para eu sentar do lado dele e eu sentei. Ele disse, pastor, Deus me deu uma palavra para entregar para o senhor. Um garoto de 10 anos. Falei, pode entregar. Perguntei para ele, isso é para mim, é mistério, posso falar para mais alguém? Ele falou, não, o senhor pode contar. O menino de 10, não, acho que menos de 10. O senhor me disse, pastor, que 2024 viria uma terrível guerra. Falei, mas essa já não é terrível? Ele falou, não. Ele falou, Deus me mostrou agora, menino de 10 anos. Se é verdade ou não, gente, o juiz da profecia é o tempo. Vai vir uma guerra em 2024. Terrível no mundo. Né? E ela vai durar 3 anos. E em 2027 vai explodir o avivamento. Falei, meu filho, foi Deus que te disse isso? Ele falou, foi, pastor. Eu estava orando e ele me falou, fala para o Hernani. Eu falei, eu não vou duvidar. Se é verdade, vocês vão se lembrar e eu também. É fácil de ser verdade. Você há de concordar. A Bíblia não diz que nossos jovens iriam profetizar? Então, por que nós vamos duvidar de jovens profetizando agora? O rapaz estava com o olho todo molhado. Menino, criança, né? 10 anos. Todo molhado. Falou, o Espírito Santo falou que eu tinha que falar para o senhor. A coisa boa de tudo
é que independente do tamanho que é a guerra, do que ela vai vir, o avivamento será maior. Com Jonathan Edwards foi no meio da guerra. Com John Wesley foi no meio da guerra. Com William Seymour foi no meio de consertando ali a cidade do terremoto. Então, caos e avivamento está na história. Isso nos leva ao quarto e último ponto. Todo avivamento, presta atenção. Vamos lá. Todo avivamento vai gerar um movimento de santidade. Todo avivamento vai gerar um movimento de arrependimento. Todo avivamento vai gerar um movimento de oração. Ele vem da oração e gera um movimento de oração. Em quarto lugar, todo avivamento derramará um sobrenatural batismo de fogo. Deixe-me te explicar isso. Lucas 3:16, presta atenção. Isso é muito importante. Eu quero vibração. Porque agora nós entramos numa parte dos avivamentos, que é a parte dos sinais, que é a parte das manifestações, daquilo que normalmente deve acontecer. Então, sim, independente do tipo do avivamento, ele vai ter manifestações do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente do avivamento. Em Lucas 3:16 diz: então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água, entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno sequer de desamarrar as suas correias, das suas sandálias. Agora, olha que coisa interessante. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é com o Espírito Santo ou fogo. Tipo assim, nós temos irmãos aí que não acreditam nesse batismo de fogo. Eles dizem que batismo com o Espírito Santo e o batismo de fogo é a mesma coisa. Não, não é. Ali está dizendo com o Espírito Santo e com fogo. É duas coisas distintas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não importa a quantidade de água que usamos no batismo. O batizado ainda continuará seco se não receber o fogo do Espírito Santo. A água lava o exterior. O fogo depura as entranhas. O fogo queima por dentro. É o que eu disse alguns minutos atrás, que o batismo de fogo vem para purificar, preparar a noiva para o Senhor. De acordo com a Bíblia, foram muitas vezes que Deus se revelou ao seu povo usando a figura de fogo. O diabo nunca é lembrado ou nunca é mencionado, nunca é falado como fogo. O fogo é uma característica única e exclusiva de Deus. E no meio do movimento do Senhor, Ele derrama o seu fogo. E eu vou te provar na Bíblia. Em Êxodo 3, versículo 2, Ele apareceu a Moisés, lá no Horebe, numa chama de fogo, no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Em Êxodo 3, versículo 22, temos o relato do Senhor conduzindo o povo no deserto por 40 anos, nas noites escuras e tenebrosas, através de uma coluna de fogo. Em Êxodo 19, 18, vemos Deus descendo no Sinai em fogo. Em Êxodo 24 e 17, notamos que o aspecto do Senhor era como fogo. Em Deuteronômio 4 e 12, Deus falou com Moisés no meio do fogo. Em 1 Reis 18 e 38, o Senhor respondeu com fogo a oração de Elias. No livro de Crônicas 21 e 26, Deus responde a oração de Davi com fogo. Em Levíticos 6 e 9, o altar do tabernáculo, o fogo era mantido continuadamente e não apagava. Livro de Crônicas 7 e 1 diz que desceu o fogo do céu quando Salomão acabou de orar. Em 2 Reis 2 e 11, Elias foi trasladado ao céu por carros e cavalos de fogo. Em 2 Reis 6 e 17, Eliseu mais tarde foi protegido dos exércitos sírios com cavalos de fogo. Isaías 64, verso 1 e 2, Isaías orou para que Deus fendesse os céus e descesse e manifestasse com fogo como queima os gravetos. Temos em toda a Bíblia Deus se revelando através do fogo. O fogo é uma demonstração física da glória de Deus.
A Bíblia ainda diz, nosso Deus é fogo, Hebreus 12, 29. Seus ministros são ministros labaredas de fogo, Hebreus 1, 7. Sabe, quando o diabo olha para você, sabe o que ele vê? Fogo! O diabo não vê uma pessoa, ele vê labareda, diz aqui o texto, labareda de fogo. Está cheio do Espírito Santo, é cegar o diabo. Fogo! Então o diabo olha, sabe o que ele vê? Fogo! O que nós precisamos é de crentes cheios do fogo do Espírito. Eu amo isso. Quando você vai para o seu lugar de oração e você vai buscar Deus, o que toma você é fogo. O Wesley disse que 24 de maio de 1735, o mesmo dia do despertamento americano, um fogo, ele diz, um fogo entrou por sua boca. E ele saiu pelas ruas de Londres gritando, e a multidão se achegou. Ele pregou, e naquele dia milhares se converteram. Tudo o que você precisa é do fogo do Espírito. O trono de Deus é fogo. Daniel 7:9. A palavra de Deus é fogo. Jeremias 23 e 29. O amor de Deus é fogo. Cantares 8, versículo 6. E ainda no Novo Testamento tem mais. Jesus batiza com fogo. Mateus 3:11. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste com línguas de fogo. Atos 2 e 3. E a Bíblia ainda diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Isso aconteceu na Rua Azusa, um batismo de fogo. Quando o Espírito Santo desceu, a mulher de William Seymour sentou no piano, cantou em 7 idiomas diferentes. O mundo todo ia em Los Angeles, na Rua Azusa. E aquilo ficou caracterizado como o avivamento de fogo. Multidões se arrependiam, paralíticos andavam, cegos enxergavam, porque o fogo do Espírito Santo desceu naquele lugar. A minha pergunta aqui nessa noite para concluir: quantos aqui querem avivamento? A sua casa será visitada. Quantos entendem o que eu estou falando? Sabe, quando você ora em línguas, no reino espiritual, a Bíblia chama isso de línguas de fogo. Sabe qual é a visão que se tem no reino espiritual? Em cima da sua cabeça tem uma chama de fogo. Mas como é que o Senhor diz isso? Porque está escrito em Atos 2. E viram pousando sobre suas cabeças línguas de fogo. Falar em línguas movimenta o céu e move o fogo. O fogo queima a vela, enquanto ela ilumina o ambiente. Você deve querer o fogo do Espírito. Ele vem para fazer 2 coisas: capacitar e purificar. Queimar madeira, feno e palha. Mas quando é prata, ouro e pedras preciosas, ele purifica. Viu só? Fica em pé. Olá, gente querida, que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural. Já tem algum tempo que nós estamos realizando a Escola Integral de Profetas. Muitas pessoas têm saído dessa Escola Integral de Profetas capacitados. Muitos têm descoberto seus dons, muitos têm saído renovados, muitos têm saído cheios de uma certeza que o Espírito Santo irá usá-lo. E agora, nos dias 12 a 15 de novembro, estaremos em Sumaré, na Estância Árvore da Vida,
promovendo a Escola Integral de Profetas. O que nós teremos ali? Teremos uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, preparando e capacitando você para o ministério. Não só líderes, todos que quiserem participar da Escola Integral de Profetas podem participar. Serão 4 dias muito intensos, cheios do poder do Espírito Santo. Toda essa escola é preparada para você. Eu estarei ali ministrando, teremos outros ministrantes também, professores, teremos vários ensinos, várias matérias que preparam você para o ministério. A inscrição é pelo meu site, hernanesantos.org, e ali você vai fazer a sua inscrição. Tem vários tipos de inscrição, desde o alojamento a um apartamento. Olha, eu não quero ficar em alojamento, eu quero ficar sozinho dentro de um apartamento. Você tem essa modalidade também. Foque no que Deus vai lhe dar, no que Deus vai dar a você, na capacitação, naquilo que você vai aprender, naquilo que você vai ouvir. Serão dias sobrenaturais do poder de Deus. Você é o meu convidado, te aguardo lá.